no trabalho, um novo paradigma. Esta sessão integra-se no plano de webinars para a administração pública que o INA tem vindo a realizar desde o dia 28 de abril, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. A nossa sessão terá dois momentos. Um primeiro momento teremos a apresentação do professor Luís Conceição Freitas, diretor da pós-graduação em Segurança e Higiene no Trabalho na Universidade Lusófona, a quem desde já agradecemos a disponibilidade e por ter aceito o nosso convite para estar aqui connosco hoje. Após a apresentação do professor Luís Conceição Freitas, haverá um segundo momento de resposta às questões que, entretanto, podem colocar através da ferramenta que têm no vosso ecrã de Questions and Answers. E no final nós lançaremos as perguntas que foram colocando. Nesta sessão está ainda connosco o Dr. Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que já está a fazer e que irá continuar a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa, a quem também desde já agradeço o apoio. E sem mais demora, já temos muitos participantes em sala, o que é excelente, sejam muito bem-vindos e eu vou passar a palavra ao professor Luís Conceição Freitas. Obrigado, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta forma nova, não tão nova assim, mas para nós, em todo o caso, um pouco nova, de estabelecermos alguma comunicação e que tem a vantagem de poder chegar a um número de pessoas que normalmente não é usual e isso é uma vantagem enorme nesta circunstância. Eu queria agradecer o convite do INA para realizar esta sessão e queria aproveitar para dizer que o INA tem feito na minha área, como noutras, mas falo da minha porque conheço bem, tem feito um trabalho notável de sensibilização e de consecução dos objetivos que estão definidos para a área. Eu vou tentar falar de três áreas, embora me pareça que a primeira área é a mais impactante e talvez aquela que nos vai ocupar um pouco mais de tempo, sobre como é que as coisas evoluíram em matéria de segurança e saúde do trabalho na administração pública. Depois, se conseguir falar um bocadinho dos novos desafios que o advento da sociedade digital e das tecnologias de informação trazem para a segurança e saúde do trabalho. E, finalmente, falar então um bocadinho também de um paradigma completamente novo, tem menos de 5 anos, que é o da sociedade 5.0, enquanto desafio para uma nova percepção das condições não só de trabalho, mas também das condições de vida face à tecnologia. Ora bem, nós temos em Portugal um sistema de segurança e saúde do trabalho que não é propriamente recente, é de 1991. É um sistema estruturado, coerente, que tem a ver com a Diretiva Quadro, que é uma diretiva estável, perene, na qual praticamente não se tem mexido, há uma constância normativa muito grande e que em Portugal é consubstanciado num conjunto de obrigações dos empregadores, público e privado, e num conjunto de atividades dos serviços de segurança e saúde do trabalho. E, portanto, nós temos um sistema que nos determina como é que se organizam os serviços nas empresas e na administração pública, quais são as atividades na administração pública, quais são os recursos humanos necessários e de que áreas, como é que se faz o planeamento, como é que se faz, quais são os parâmetros da avaliação de riscos, como é que se faz o controle das medidas de prevenção e como é que se audita o sistema. Isto existe desde 1991. Teve algumas hesitações, mas está estabilizado. E existe, tal como existe um sistema que ajudou muito ao direito, este sistema é um sistema do direito, o sistema da legislação sobre segurança e saúde do trabalho dirigida para os empregadores, mas como isso poderia eventualmente não ser suficiente
e não era, para garantir a transferência da eliminação de riscos para montante, ou seja, de permitir que a eliminação de riscos profissionais para os trabalhadores fosse eliminada logo no momento de concessão de máquinas e equipamentos de trabalho. A União Europeia conseguiu um movimento notável que foi o de juntar as normas jurídicas, o direito, com as normas técnicas, a engenharia, criando uma área e desenvolvendo uma área que hoje tem uma pujança enorme, é a área da normalização técnica, que é o conjunto de normas de engenharia, de especificações técnicas dirigidas para os fabricantes e também para os importadores e para os comerciantes de máquinas e equipamentos de trabalho, no sentido de assegurar que logo no domínio da concessão essas máquinas e equipamentos de trabalho não vão representar risco para os seus utilizadores. E, portanto, nós temos um quadro jurídico estabilizadíssimo, com, vamos dizer, cerca de 20 normas jurídicas, todas transpostas para todos os países europeus, designadamente Portugal, 20 normas jurídicas encaixadas na Diretiva Quadro, em Portugal na Lei Quadro, e temos um corpo enorme de normas técnicas que faz com que a maior parte dos equipamentos que são utilizados nas empresas e que são utilizados na administração pública sejam sujeitos a uma concessão de segurança, digamos assim, tendo em vista os utilizadores finais. Ora bem, este é o sistema que articula as duas coisas. Depois sempre tivemos um sistema de prevenção de riscos no setor público e no setor privado. Sendo que o do setor privado foi funcionando melhor ou pior, teve problemas vários e ainda tem, mas passámos de não ter um único técnico superior de segurança e higiene de trabalho certificado a termos largas dezenas de milhares hoje em Portugal e de termos uma formação consolidada nessa área. Passámos de ter poucos médicos do trabalho apenas em empresas de referência a ter a medicina do trabalho, melhor ou pior, disseminada pelas empresas e parcialmente pela administração pública e, portanto, nós temos realmente um sistema de prevenção de riscos. Em relação às atividades, o Estado teve a oportunidade, a administração pública teve a oportunidade, desde 1994, quando saiu o regime de organização de atividades, até 2009, teve sempre a possibilidade de organizar serviços, porque a legislação era universal, era para o setor público e o setor privado. Em 2008 há mesmo um reforço da legitimidade para organizar serviços, quando sai o regime de contrato de trabalho em funções públicas, mas mesmo assim o que nós constatávamos é que basicamente só autarquias, e não todas, só autarquias, alguns institutos públicos e alguns serviços personalizados do Estado é que avançaram com uma estrutura de organização interna ou externa ou, mais raramente, comum. Por esta altura havia, como eu disse, uma dinâmica já no setor privado, com a certificação de técnicos e de médicos, com a autorização de serviços externos, um pouco a montante, e a jusante com uma intervenção da Inspeção de Trabalho que ia tentando garantir que alguma conformidade, também com os parceiros sociais, a ACT com os parceiros sociais, que ia tentando garantir alguma conformidade, a jusante, mas a montante também na prevenção, da aplicação da legislação. Em 2009, a Lei Quadro de Segurança e Saúde do Trabalho, que tem uma alteração profunda em 2009, ainda que os princípios da Diretiva Quadro lá estejam, essa Lei Quadro de 2009 retira, e é algo que eu nunca percebi, enfim, como eu, muitos colegas meus não perceberam, em 2009 a lei retira a referência ao setor público e aos trabalhadores em funções públicas
da obrigação de criar, de organizar atividades. Foi bizarro, do nosso ponto de vista foi bizarro, e em 2014 a Lei de Trabalho em Funções Públicas adapta o contrato de trabalho às funções públicas, mas excepciona, ainda assim, deixa de fora a prevenção de riscos profissionais, o assédio, os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde do trabalho e até os direitos de personalidade, que é uma área que tem, não teremos tempo para explicar, mas os direitos de personalidade é uma área que tem muita importância para os chamados riscos psicossociais. Em 2014, a Lei de Trabalho e Funções Públicas passa a competência inspectiva para cada Ministério, o que foi um passo não muito feliz, vamos dizer assim, porque de facto quem tem competência inspectiva é a Inspeção de Trabalho, quem tem capacidades, competência e formação, salvo raras exceções, é a Inspeção de Trabalho, e além do mais por dois motivos essenciais. Um é porque as convenções internacionais dizem que tem que ser a Inspeção de Trabalho a fazer esta atividade. E depois porque a Inspeção de Trabalho tem que ser uma atividade especializada. Portanto, houve aqui um percurso um bocado errático, no sentido de que a SST ora constava, ora desaparecia da legislação, a SST na administração pública ora constava, ora desaparecia da legislação universal, e portanto houve uma grande falta de convergência do setor público e do setor privado. Em fevereiro de 2019 dão-se uns ventos de mudança absolutamente extraordinários. Porquê? Porque há um plano de ação que as senhoras e os senhores que estão a assistir, com certeza que conhecem, aprovado por uma resolução do Conselho de Ministros, um plano de ação da SST para a administração pública, que permite a capacitação dos órgãos da administração pública em SST. Eu tive o prazer de participar na sessão de lançamento, que foi muitíssimo concorrida e muito impactante. Aponta-se muito para uma lógica que me parece muito bem apontada, muito bem conseguida, que é a de serviços comuns, ou seja, a de partilha de serviços entre várias entidades a nível nacional, a nível regional, a nível local. Aponta-se para a necessidade de definir planos e programas de ação dentro do sistema da Lei Quadro SST, e é neste quadro até que o INA dá um incremento grande à formação específica na área, e o que tem suscitado um interesse enorme por parte dos trabalhadores e dos quadros, em particular de quadros e chefias da administração pública. Em setembro do ano passado, dá-se a total e plena recuperação dos princípios que tinham sido feridos, ou seja, a aplicação do regime da SST previsto no Código de Trabalho e na Lei Quadro à administração pública fica plenamente aplicada, a responsabilidade contraordenacional, o regime de sanções do Código de Trabalho por incumprimento fica plenamente aplicado, e o controlo da atividade é de novo alocado, atribuído à entidade que tem competência para tal, que é a Inspeção-Geral de Trabalho. Ora bem, agora temos que ver o que é que vem a seguir. Para já, poderia ser eventualmente expectável, como aconteceu com outras coisas no passado, que esta resolução de fevereiro de 2019 não fosse esmorecendo. O que eu tenho vindo a constatar dos diferentes contactos que tenho tido, designadamente através do INA, o que eu tenho vindo a constatar é que isto não esmoreceu, e, antes pelo contrário, vejo nos participantes nas sessões de formação um interesse crescente pelos modelos de organização e pelas atividades que estão a ser desenvolvidas no âmbito da capacitação
em segurança e saúde do trabalho. Agora, temos que ter consciência de que há que fazer, algo com peso para o futuro, tem que se organizar serviços com qualidade, temos que ter atenção aos riscos emergentes, porque as alterações das estruturas públicas e as reorganizações dos serviços são questões percebidas de modo diferente em função dos contextos e dos serviços, logo as consequências também são diferentes a nível da saúde e da segurança dos trabalhadores. Depois, porque há realidades que, apesar de não terem a gravidade de outros setores, não podem ser escamoteadas, como é o caso de que há cerca de 10.000 acidentes de trabalho por ano na administração pública, há cerca de 250.000 dias de trabalho perdidos por efeitos de acidente de trabalho. Aliás, eu não comecei esta sessão com uma coisa que costumo habitualmente, até para dar o impacto que as coisas têm, que é, em Portugal não morre 0,7% trabalhadores por dia em acidentes de trabalho e morrem 5,5%, quase 6%, quase a 6 trabalhadores, perdão, por dia em doenças profissionais, por conta de doenças profissionais, com causas associadas ao trabalho. E, portanto, há aqui, na administração pública, e os inquéritos do Eurofund provam-no de forma mais ou menos clara, há problemas com a intensidade do trabalho, há problemas com a carga mental, também com a carga física em setores como, por exemplo, a saúde, que é um setor onde tudo quanto é riscos profissionais se concentra, de facto, dos físicos aos químicos, aos biológicos, aos psicossociais, aos riscos de acidente, quase nada fica de fora no setor da saúde. Há questões associadas aos horários, há questões associadas às perspectivas de vida ativa, há cada vez maior enfoque nas questões de assédio também na administração pública e na violência no trabalho, a violência do trabalho que tem grande impacto na saúde e algum impacto também, por exemplo, na educação. Há aqui um conjunto grande de desafios. Do meu ponto de vista, os principais desafios são, em primeiro lugar, tentar criar serviços próprios de segurança e saúde do trabalho ou, sempre que a dimensão o não justificar, fazer uma agregação, parcerias com outros órgãos da administração e criar serviços comuns que tenham recursos humanos. Portanto, e depois de recrutar recursos humanos, é necessário médicos de trabalho que se dediquem à atividade na administração pública de forma mais assídua, não apenas através dos serviços externos. É necessário recrutar técnicos superiores de segurança do trabalho que possam desenvolver melhor os planos e os programas de intervenção. É necessário melhorar os conteúdos da área da saúde. É necessário que os exames não sejam apenas check-ups, mas que efetivamente consigam analisar a existência dos efeitos, a existência ou não, de efeitos na saúde da atividade desenvolvida e dos equipamentos que são utilizados por aí fora. É necessário melhorar o sistema de concessão de locais de trabalho, de concessão de métodos e processos de trabalho por forma a reduzir os acidentes e as doenças. É necessário um dos artigos essenciais da Lei Quadro, uma das várias obrigações do empregador, que é a criação de uma planificação anual de atividades em função das idiosincrasias de cada serviço público. É necessário fazer uma avaliação de riscos sistemática. A avaliação de riscos nunca acaba. É um processo em contínuo, porque os riscos também são eles voláteis e, portanto, vão mudando de acordo com a mudança nas próprias organizações. E é necessário também, acima de tudo, assegurar
uma formação permanente das pessoas. A formação nunca se esgota, nunca acaba, e nós temos que transmitir essa mensagem. Aqui há 2 anos, 2 das maiores organizações europeias que se dedicam à prevenção de riscos profissionais, uma belga e uma alemã, fizeram um estudo sobre benefícios económicos, para comprovar aquilo no fundo que já se sabia, sobre benefícios económicos em segurança e saúde do trabalho. E chegaram a 2 conclusões, ratificaram conclusões antigas, digamos assim. Uma é de que cada euro que é investido em segurança e saúde do trabalho tem um retorno de 2 euros ao fim do ano, em não custos com substituição de trabalhadores, em não custos com a formação, em não custos com equipamento danificado por acidentes, em não custos de imagem, em não custos administrativos, muitas outras coisas. Portanto, cada euro tem consabidamente 2 euros de retorno, portanto é um investimento com retorno. Isto é uma verdade conhecida. Outra verdade conhecida é que os custos com acidentes e doenças profissionais têm um impacto entre 3 a 4% do produto interno bruto. Ou seja, 3 a 4% da riqueza criada no nosso país e nos demais países europeus é esboroada em custos indiretos, diretos e indiretos, acima de tudo os indiretos, com acidentes e doenças profissionais. E também, algo que, e foi por isso que me lembrei, todas as atividades de prevenção que incidam sobre concepção de métodos e equipamentos e de locais de trabalho que na raiz prevejam a eliminação dos riscos são mais eficazes do que as medidas de formação e informação. Porque naturalmente que as primeiras se dirigem a equipamentos de trabalho e as segundas, e ainda bem que assim é, se dirigem a pessoas e o grau de interiorização das coisas não é igual para todas as pessoas que estão nas ações de formação. Só se nós conseguirmos juntar esta estrutura de prioridades é que vamos desenvolver aquilo que nós tanto falamos, mas que tem que ter por trás este substrato, que é a cultura de prevenção. A verdadeira cultura de prevenção consubstancia-se num sistema de comunicação, num sistema de compromisso mútuo entre os órgãos de gestão da administração pública e os trabalhadores, estabiliza-se através de percepções comuns da importância da prevenção de riscos e na confiança, na eficácia, nas medidas de prevenção e nas medidas de controle de riscos profissionais. Isto é extraordinariamente importante. Ora bem, agora, tentando extrapolar um bocadinho, mas sem deixar eventualmente há questões que serão necessárias colocar e nós deixaremos algum período no fim para o efeito, mas dizer-vos o seguinte, nós, assim de uma forma quase telegráfica, nós na primeira Revolução Industrial, que agora muito frequentemente se designa de indústria 1.0, por causa da indústria 4.0, atribuíamos a maior parte dos acidentes e das doenças a erro humano. E, portanto, a ideia era correção do erro humano ou, em casos mais raros, correção das limitações das máquinas e equipamentos de trabalho. Depois passámos para a Revolução 2.0, quando a segunda Revolução Industrial, com o advento da eletricidade e das linhas mutáveis, das linhas de montagem, passámos a permitir a integração da função segurança. Há textos do final do século XIX que advogam a integração da função segurança na organização como função permanente da organização. Há mesmo um texto do Fayol que diz que todas as empresas deviam ter 2 técnicos de segurança e um médico do trabalho. Isto no final do século XIX. Reparem. Portanto, não foi
não foi nos últimos anos. A Revolução 3.0, a terceira Revolução Industrial, na final da década de 60, princípio de 70, a eletrónica, a internet, as tecnologias de informação, e aqui nós conseguimos começar a deslocar alguma eliminação de riscos para a concepção, a tentar deslocar algumas coisas para eliminar tarefas repetitivas, o trabalho em série muito repetitivo. A ergonomia começa a ganhar um peso que não tinha tido anteriormente, naturalmente, porque começou a preocupação de criar sistemas e metodologias que ajustem o trabalho ao homem, quando antes era ao contrário. O conceito de eliminação de riscos, a ideia de que afinal o risco era mesmo eliminável, podia ir a zeros, é uma ideia que começa também a estabilizar-se à medida que a avaliação e o planeamento e a organização de serviços se ganham força nas empresas. Os primeiros sistemas de gestão de SST vêm na sequência desta revolução. É também nesta altura que quer a OIT, quer a União Europeia, um pouco mais para a frente, enfim, mais para a década de 80, 90, que a União Europeia e a OIT dizem: nós não precisamos de sistemas de gestão propriamente certificados, não tem mal nenhum, mas qualquer empresa, se olhar para a lei, tem logo ali um sistema de gestão que é aplicado. Qualquer órgão da administração pública, se olhar para a lei, tem ali um sistema de gestão que lhe diz o que é que há de fazer. O próprio elenco das atividades é em si, consubstancia em si um sistema de gestão. E depois temos aquilo que eu designo, por isso está entre aspas como indústria 3.5. Porquê? Porque é uma revolução industrial intermédia que advém da globalização. E aqui é que as coisas começam a tornar-se completamente diferentes. Em primeiro lugar, porque a globalização tem três coisas, tem três aspectos, e sim, tem aspectos muito interessantes que permitem hoje desenvolver atividades que não era possível, mas tem aspectos que importa discutir e analisar e ver quais são as consequências na segurança e na saúde. Um deles é o outsourcing, a terceirização das atividades, ou seja, a deslocalização do trabalhador no local de trabalho. Depois é o crescimento da produção flexível. Nós vínhamos muito alinhados com uma produção em massa e o trabalho deixa muitas funções repetitivas e começa a ser um trabalho multifuncional, que aposta muito na formação, portanto, multifunções, mais formação. Depois, porque o trabalho informal, o chamado trabalho informal ou o trabalho não declarado, também começa a ter um peso grande na sociedade, dando origem a horários muito disruptivos e, em alguns casos, a uma flexibilização excessiva. E também, ainda porque nós passamos a ter novos modelos de trabalho, estes cada vez mais recentes, como é o caso do teletrabalho, que tem agora um peso enorme e estamos perante uma nebulosa quanto ao que vai acontecer daqui para o futuro, e julgo que ninguém pode dizer com segurança qual vai ser ou não a dimensão do teletrabalho. Temos o trabalho por projetos, que também deixou, tanto o trabalho fica fracionado, fica esmigalhado, como um autor lhe chamou. O trabalho a tempo parcial, que em alguns países europeus tem bastante peso e que em Portugal não tem tanto, por outras razões que não vêm ao caso, razões económicas e sociológicas, e até a chamada uberização do trabalho, que verdadeiramente não é trabalho, mas verdadeiramente cria uma nova modalidade de atividade que com problemas também novos e com desafios novos para a segurança e saúde do trabalho. Alguém dizia que nós estamos num mundo curioso em que a maior
a maior empresa de transportes do mundo não tem, a maior empresa de transportes do mundo não tem veículos próprios, que é o Uber. A maior empresa de alojamento do mundo não tem quartos, que é o Airbnb. A maior empresa de logística do mundo não tem os conceitos tradicionais da logística, que é a Amazon, e por aí fora. Portanto, nós temos aqui modelos de trabalho que temos que analisar porque têm efeitos na saúde daqueles que desenvolvem a atividade e nós não temos esses efeitos ainda completamente rastreados. Depois da globalização temos a questão dos riscos emergentes. E nos riscos emergentes eu gostaria de falar de dois em particular. A economia verde e o outro os nanomateriais. Reparem que uma coisa interessante, na economia verde, como sabem, a economia associada à descarbonização, associada às energias renováveis, associada aos novos empregos, começou a vir um conjunto de empregos que aparentemente, por serem empregos adstritos a uma área nobre, seriam empregos também eles mais limpos. Na realidade, muitos não são. Há trabalhos, os empregos verdes têm riscos grandes, por exemplo, na área de energia solar, onde há acidentes de trabalho com algum peso, na energia eólica, nas tecnologias de biomassa, acidentes vários e doenças profissionais no tratamento de resíduos. Há até uma corrente que designa os empregos verdes como os 3D jobs, os empregos 3D. Dirty, dangerous and demeaning. Sujos, perigosos e degradantes. Portanto, as formas convencionais de avaliação de riscos podem não ser suficientes para trabalhadores que não têm qualquer experiência em novas tecnologias, que têm pouca formação, até porque as tecnologias são elas próprias recentes e isso limita muito a ação até dos técnicos de segurança e dos médicos do trabalho quando tentam fazer a sua atividade nestes empregos. Depois temos os conhecidíssimos riscos psicossociais, a inovação tecnológica, e que são aqueles que têm mais peso na administração pública, juntamente com as musculoesqueléticas em alguns setores de atividade. A inovação tecnológica, a complexidade dos sistemas, que começa a ser um problema para algumas pessoas, e ainda que isto tenha pouco chegado até às empresas e pouco chegado também à administração pública, o uso de robôs, por exemplo, a automatização de processos, a alteração do interface homem-máquina, que era completamente diferente nos anos 60, 70, quando a ergonomia teve o seu peso maior, o trabalho remoto, ao aumento enorme do trabalho por turnos, portanto, o trabalho por turnos, no fundo, é criar várias empresas dentro de uma só, porque são 3 empresas, muitas vezes, dentro de uma só, passe empresas entre aspas, naturalmente. E temos os riscos, ainda na economia verde, temos os riscos para a saúde de exposição a novos materiais compósitos, materiais inteligentes, por exemplo, os piezoelétricos, cerâmicos, novos materiais que resultam de biotecnologias, materiais em fim de vida, que é um dos problemas maiores que temos, que é a desmontagem de equipamentos em fim de vida, que têm imensos metais perigosos. E, portanto, este é um bocadinho, e de uma forma muito sucinta, dentro dos constrangimentos do tempo, este é um bocadinho o quadro dos riscos associados à economia verde. E depois temos os riscos associados aos nanomateriais. Os nanomateriais, para termos uma ideia, 20% dos produtos fabricados no mundo são fabricados usando nanotecnologias. Portanto, os nanomateriais são partículas ínfimas com utilização na engenharia, nas tecnologias de informação e comunicação, na medicina, na farmácia, por aí fora. Ainda que tenham, por exemplo, coisas paradoxais, os nanomateriais são utilizados para tratamentos de quimioterapia. Mas eles próprios, alguns outros,
Li recentemente que por exemplo, o fabrico de bicicletas de carbono pode trazer riscos também para os trabalhadores que no fabrico, pode trazer riscos de cancro do pulmão em circunstâncias idênticas às do amianto. Os nanotubos de carbono podem ter também um efeito grave, nocivo para a saúde, para o sistema cardiovascular e para outros órgãos. E, portanto, desde o trabalho de laboratório, a exposição a trabalho de laboratório, por exemplo, para a construção de próteses, até os trabalhos de manutenção, os lubrificantes, os revestimentos, até os cuidados de saúde, por exemplo, as máscaras cirúrgicas, que são as mais utilizadas em geral por todos nós, são feitas com recurso a nanopartículas. Não estou com isto a dizer que as nanopartículas são nocivas para nós utilizadores. Estou a dizer que há o recurso, as nanotecnologias estão em muitos sítios, estão em todo lado. E, portanto, estes são basicamente os dois grandes riscos emergentes. E aqui chegamos à indústria 4.0. Ora bem, nós passamos, portanto, de um modelo assente na internet para a articulação entre ambientes digitais e ambientes físicos, chamados sistemas ciberfísicos, para a convergência das tecnologias de informação e comunicação com a automação e com a produção, portanto, com esses sistemas cada vez mais autónomos, com a cibersegurança, com a robótica avançada. Cada vez vemos mais robôs a serem utilizados em diferentes atividades. Se calhar a situação que vivemos agora, a situação da pandemia, vai ela própria acelerar a utilização de robôs. A fabricação aditiva, por exemplo, de componentes em 3D, a realidade aumentada, a gestão de quantidade enorme de dados em sistemas abertos como a cloud, a famosíssima internet das coisas, que está aqui à nossa porta e que é uma realidade que as próprias operadoras, as maiores operadoras nacionais já estão a divulgar a começar a divulgar junto dos seus potenciais clientes. Portanto, muda a tecnologia, muda o conteúdo do trabalho, muda a organização do trabalho, muda a gestão, muda o comportamento dos trabalhadores necessariamente e muda a cultura. E, portanto, nós temos que ter relativamente a este tema uma abordagem global, uma abordagem sistémica, uma abordagem, tanto quanto possível, integrada. E, portanto, há desafios nos equipamentos de trabalho, monitores incorporados em capacetes, vestuário de proteção inteligente, o que é muito interessante para quando se está a falar de equipamentos de proteção. A ergonomia digital, que tem permitido coisas fantásticas como a concepção de exoesqueletos, que depois também têm riscos. A mudança de um paradigma da avaliação de riscos, porque os desafios dos equipamentos são cada vez maiores. Depois, o ambiente de trabalho também muda, porque o ambiente térmico vai passar a ter diferenças. A iluminação é inovadora, até por força de estudos pioneiros feitos por parte da professora Elvira Fortunato, da Universidade Nova, e que são de divulgação mundial, além dos transistores em papel que a equipe dela inventou, criou e disseminou pelo mundo. Os novos sistemas de ventilação, inteligentes também. Os desafios na interação homem-máquina são enormes, nós estamos a afastar-nos cada vez mais da máquina, o que em termos de acidentes de trabalho, reparem que é positivo, mas depois também temos uma integração homem-máquina uma interação homem-máquina através dos robôs, portanto os robôs interagem cada vez mais com os seres humanos e, portanto, há aqui riscos também de perda de controle e, em conclusão e em suma, temos quanto a isto problemas associados aos riscos mecânicos com os robôs,
aos riscos de eletricidade, que são cada vez maiores, aos riscos emergentes de novas formas associadas à organização de trabalho, associadas à constante monitorização do trabalhador. Portanto, há uma vigilância que vai ter um impacto negativo nos direitos de personalidade e que vai colidir com os direitos de personalidade. Há problemas de monotonia também, de distanciamento laboral, distanciamento provocado pelas máquinas e não este distanciamento provocado por um vírus. Falta de controle de processos, que é complicado também em termos de riscos psicossociais. A interação com as máquinas vai trazer novos riscos ergonómicos para os quais nós ainda não temos estudos suficientes. Temos problemas associados a riscos ópticos e a radiações ionizantes. Como sabem, as radiações ionizantes, de que são, por exemplo, os raios-x, as TAC, etc., são radiações com um potencial complexo em termos de consequências para a saúde. Vamos ter alterações da legislação e da inspeção das condições de trabalho. Os acidentes de trabalho vão ser bem mais complicados de avaliar. Reparem que há inspeções de trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos a inspeção de trabalho já utiliza drones para aceder a locais, por exemplo, plataformas petrolíferas, para a verificação de condições de trabalho. Porque os custos associados à deslocação e a complexidade da análise de processos no local é enorme e, portanto, a própria Inspeção de Trabalho poderá vir a utilizar drones como meios inspectivos. Os riscos térmicos são muito grandes também. Nós vamos ter que melhorar sistematicamente a concepção de processos no desenho, processos de instalações, processos de áreas públicas, processos de áreas de trabalho. Se calhar até vamos acelerar isso por força nas áreas de trabalho, por força da permanência, da perenidade destas medidas que estão agora a ser tomadas de forma provisória. Vão aumentar riscos de incêndios, de explosão e vão aumentar riscos também de mudança de um modelo de formação. Como falta um quarto de hora, eu não vou falar do último tema, vou só dizer que o tema Sociedade 5.0 é um tema muitíssimo recente e é um paradigma que procura colocar as tecnologias de informação ao serviço da qualidade de vida dos trabalhadores e das pessoas em geral e, portanto, o investimento em tecnologias, designadamente, por exemplo, até a internet das coisas e a robótica e a inteligência artificial, devem ser dirigidos, acima de tudo, para a área da saúde, para melhorar a saúde das pessoas, a mobilidade e o desenvolvimento pessoal. E, portanto, esta Sociedade 5.0, que tem grande impacto já na OCDE, foi criada no Japão, nasceu em 2016 no Japão, e tem o alto patrocínio do governo japonês, o que é muito interessante como gênese e que é capaz de ser o futuro por aqui. Agradeço-vos a vossa paciência e agora penso que a doutora Elsa vai querer colocar a abertura. Não sei se me estão a ouvir. Penso que sim. Tivemos aqui um pequeno problema técnico, coisas que acontecem nestes novos ambientes de trabalho e de partilha de comunicação. Agradecer ao professor Luís Conceição Freitas esta esclarecedora e motivante palestra sobre a segurança e saúde do trabalho. Vou passar a ler aqui algumas questões que entretanto surgiram. Avisar já que vou fazer a leitura das mesmas quando os participantes se identificam, porque às vezes aparece o nome ou o número de telefone ou etc. Então devemos saber sempre com quem estamos a falar. Então, Hilda Figueiredo coloca a questão: como podemos promover o bem-estar de cada um e de todos os trabalhadores, âmbito cognitivo, físico e emocional, com segurança e saúde no trabalho, no contexto e circunstâncias atuais? Questão da Hilda Figueiredo. Muito bem. Os serviços de segurança e saúde do trabalho, em geral, estão parados, como todos os outros.
Não há exames de medicina do trabalho, por exemplo, neste momento. E, portanto, quem tem assumido, e bem, o controle da situação tem sido a saúde pública, como é conhecido. Nós, a partir do dia 18, antecipa-se já uma fase diferente. A promoção da segurança e da saúde nesta nova fase vai ser feita com a aplicação dos princípios das normas públicas, das normas da Direção-Geral, do Ministério da Saúde, Direção-Geral de Saúde, essa aplicação desses princípios nas empresas. Isto é, as empresas vão ter que incorporar, e a administração pública também, naturalmente, portanto, quando eu falo em empresas estou a falar dos empregadores, o empregador público e privado. Os empregadores vão ter que incorporar as normas de distanciamento social, as normas de utilização, uso de máscara, para já, vão ser incontornáveis. As normas de organização, o grande desafio é organizar os espaços de trabalho. Organizar a admissão das pessoas por forma a que seja controlada, por exemplo, a temperatura. É um desafio que se coloca e que, do meu ponto de vista, devia ser assumido. E, portanto, a segurança e a saúde do trabalho eventualmente vai mudar. Mas nós estamos numa fase transitória. E nesta fase transitória é aplicar os princípios da Direção-Geral e os princípios que a saúde pública está a determinar para as empresas. Posso ler então já outra questão do António Joaquim de Albuquerque. Pergunto, as entidades nacionais continuam a considerar esta área como um gasto e não como um investimento, certo? Essa é uma questão não é de 1 milhão, é de 2 milhões de dólares. Olha, António, já foi mais assim. Eu estava convencido até há pouco tempo que era assim. Até há um ano e meio estava convencido que era assim. E agora eu não estou convencido que seja assim. Porque a atividade que está a ser desenvolvida na estação pública tem custos. E neste momento percebeu-se que esses custos vão ser rapidissimamente recuperados e que vão ser convertidos em benefícios. E eu acho que nós estamos numa fase evolutiva muito, muito interessante. Uma das coisas que mais me custa, em geral, ao longo dos anos que eu estou nesta área, e são muitos mesmo, reparem uma coisa, é não conseguir passar para o empregador público e para o empregador privado a ideia de que vão ganhar dinheiro. Esta é uma ideia mais que estabilizada na comunidade científica, mais que estabilizada na OIT, na OMS, na União Europeia, está estabilizadíssima. Nós, em 1999, eu fiz parte da Comissão do Livro Branco dos Serviços de Prevenção. Uma comissão nomeada pelo Governo para fazer o levantamento, e nós nessa altura estimamos por baixo, portanto um conjunto de peritos estimou por baixo que os custos indiretos dos acidentes e das doenças eram, a valores de hoje, reparem bem, a valores de hoje, os custos indiretos eram de 3 mil milhões de euros. E portanto, se 3 mil milhões de euros, que hoje possivelmente são mais, de custos, não fizerem pensar quem tem o poder de decidir, acho que isso seria preocupante. Eu aviso desde já que temos perto de 50 perguntas, que não vamos conseguir, obviamente... Talvez consiga responder a algumas quando se vai responder a algumas, talvez esteja a responder a outras. Estou a tentar fazer a leitura e aglomerar algumas. Da Manuela Marques, coloca a questão, no contexto de teletrabalho, como se consegue fazer a avaliação e o controle de riscos? E em relação aos acidentes de trabalho, como podem ser avaliados em teletrabalho? Bem, o teletrabalho, a primeira coisa que há que dizer é que o teletrabalho está previsto no Código de Trabalho há muitos anos. E curiosamente, quando foi previsto, ele parecia ir ter um peso na sociedade que depois acabou por não ter. Curiosamente também, porque isto é relevante,
quando foi da gripe das aves e particularmente da gripe A, já se fizeram alguns ensaios nos planos de contingência em diferentes áreas para que o grosso dos trabalhadores estivesse em casa. Já havia planos de contingência preparadíssimos para isso. O problema do teletrabalho, em termos de... E, portanto, o que está previsto no Código de Trabalho, e agora, portanto, é de aplicação, claro, universal, é que o teletrabalhador não tenha uma avaliação de riscos diferente dos outros. E até está previsto que a avaliação de riscos em matéria de acuidade visual seja mais frequente do que nos outros. O grande problema do teletrabalho não é a sinistralidade laboral. É o problema do afastamento social. Ou seja, o trabalho, enquanto forma de ajustamento social, deixa de existir porque está a ser mediado por equipamentos e, portanto, as reuniões, tal como nós as conhecemos, com o contacto humano, etc., podem criar e criam alguns problemas de riscos psicossociais, alguns problemas de stress, alguns problemas de ansiedade e em alguém que tenha suscetibilidade patológica para isso, eventualmente até problemas de depressão. Mas o grande problema não é dos acidentes de trabalho, é mesmo das doenças profissionais. Vou colocar aqui outra questão, deve ser António Cruz, que parabeniza a apresentação e refere, disse que a Inspeção-Geral do Trabalho é responsável pela fiscalização da correta aplicação das normas de segurança no trabalho. Como faz isso? Vistorias? Com que frequência? Há penalizações por incumprimento? Os funcionários têm o direito de saber dos resultados dessas vistorias? São várias perguntas. Sim, senhora. A Inspeção de Trabalho, portanto, só desde retomar a ideia, que só desde o ano passado é que o controle pleno, o recontrolo, porque o que eu tentei dizer foi que a Inspeção de Trabalho sempre teve controle sobre os serviços públicos. Enfim, não seria, segundo creio, existido. O recontrolo, com a ideia de controlar mesmo, de ser feito de forma efetiva, vem de setembro de 2019. Deixe-me dizer, António, que, e a todas as pessoas que estão a ouvir, que tanto quanto eu sei, e essa é a ideia da Inspeção de Trabalho, em geral, a Inspeção de Trabalho tenta que haja condições e, portanto, agora que há condições, estão a ser construídas condições e penso que o grosso da sua intervenção, e estou a especular, mas penso que o grosso da sua intervenção na administração pública vai ser feita quando as condições estiverem completamente criadas e as coisas estiverem, digamos assim, em piloto automático. Como é que a inspeção normalmente trabalha? Trabalha por dois tipos de intervenções. Intervenções programadas, ou seja, define um plano de atividades anual que escolhe alguns setores de atividade que muitas vezes são setores de atividade com mais rupturas de cumprimento da legislação e também por denúncia, por participação feita por trabalhadores. E, portanto, se houver participação por trabalhadores, a inspeção vai ao local de trabalho e vai tantas vezes quantas for necessário e vai indagar se a denúncia, se a queixa tem razão de ser, falando com os trabalhadores, falando com os colegas de trabalhadores, verificando processos de trabalho, fazendo perguntas e os resultados são transmitidos, ou seja, havendo ou não lugar à aplicação de uma contraordenação, esses resultados são transmitidos ao responsável do empregador, não é? Por exemplo, no caso a um diretor-geral, para que tome as medidas necessárias, sendo que pode haver lugar, claro, à aplicação de coima e é esse órgão em concreto da administração que tem que suportar os encargos com a coima. Também da Lisbeth Simões, neste novo paradigma de teletrabalho, de que forma se garante a segurança e saúde no trabalho num contexto de trabalho em casa e de que forma a não contextualização efetiva
da segurança e saúde do trabalho em casa pode provocar uma maior falta de responsabilização das entidades e organismos? Creio que respondi uma parte da pergunta há pouco, quando respondi, julgo que é a Manuela Marques. O trabalho em casa não desresponsabiliza as relações e é por isso até que o Código de Trabalho insiste que a deslocalização do trabalhador em casa não diminui nem um pouco o conteúdo obrigacional, da relação obrigacional. Não diminui de todo. De resto, há várias formas de trabalho em que é uma analogia um pouco selvagem, mas há muitas formas de trabalho, por exemplo, a manutenção de equipamentos ou edifícios, por conta de uma empresa cujo trabalho seja a manutenção, em que os trabalhadores praticamente nunca estão na empresa. Estão sempre em vários locais de trabalho. E isso não diminui nem um pouco o conteúdo da relação de trabalho. Aqui é a mesma coisa. E quer é no domínio da manutenção da saúde, o que pode ser verificado em contexto de exame, porque este trabalhador tem que fazer um exame de medicina do trabalho como qualquer outro. E quando vai à medicina do trabalho, deve ser feito um inquérito, ou pelo médico ou pela enfermeira do trabalho, que avalie, por exemplo, qual é a relação com a hierarquia, quais são os efeitos que o trabalho está a ter no equilíbrio psíquico da pessoa, e se for caso disso, porque essa é uma das intervenções dos psicossociais, e se for caso disso, encaminhar a situação para um apoio de consultoria, que muitos órgãos já têm, através de psicólogos, etc., que possam aferir a situação e corrigir a situação de teletrabalho. Ou seja, o teletrabalho não pode ser nem o remédio para todos os males, porque às vezes é essa a ideia, nem pode ser o abandono das pessoas em casa. Tem que ser o acompanhamento pontual, como se estivessem a trabalhar de modo efetivo. Vou colocar mais uma questão da Sandra Pereira. Antes de mais, obrigada pela ação e dos parabéns pela escolha do tema. Como promover, a questão que coloca é, então, como promover medidas preventivas e corretivas no âmbito da segurança e saúde no trabalho em organizações públicas sem verbas suficientes para acomodar as exigências legislativas? Eu acho que a solução é uma excelente questão. Eu acho que a solução passa precisamente, por isso é que eu dou muita importância àquilo que se está a passar no programa de capacitação. A solução passa precisamente por órgãos, por exemplo, nas ações do INA, têm passado muitos diretores de serviços. E alguns até membros de gestão de serviços personalizados do Estado. E eu sei, de casos que conheço pessoalmente, que a passagem dessas pessoas, com, digamos, maiores responsabilidades, tem permitido um incremento maior e a sensibilização maior para os níveis seguintes da hierarquia. E, portanto, é evidente que tem que haver algum investimento. Não é possível de outra maneira. E que esse investimento tem que ser suscitado pela estrutura primária da administração pública, tem que ser por diferentes titulares dos órgãos, têm que, junto dos respectivos secretários de Estado e ministros, têm que incentivar a aplicação do programa. Já que o programa, felizmente, não parou, têm que incentivar, parou agora por circunstâncias da doença, mas têm que incentivar porque não há outra maneira senão organizar serviços, contratar técnicos, partilhar recursos, fazer avaliações de riscos e depois elaborar medidas de prevenção em função dessas avaliações. Não há outro processo de lá chegar. E aí tem que se gastar algum dinheiro. O que eu queria dizer é que o dinheiro não é tanto como isso e o dinheiro é muito facilmente recuperado. Vou colocar uma última questão, da Marta Cordeiro. No atual contexto de teletrabalho, existe legislação que contempla os acidentes de trabalho, uma vez que estes, por norma, contemplam os que ocorrem nas locações casa-trabalho e trabalho-casa? E no próprio local de trabalho. Pronto, ela coloca aqui estas questões. Certo.
o acidente de trabalho típico é um acidente que, por definição, ocorre no local e no tempo de trabalho. Acontece que o local de trabalho está transferido para a residência. A nebulosa que nós temos neste momento é de como é que nós conseguimos fazer uma análise de acidente que separe devidamente em casa aquilo que é atividade doméstica daquilo que é atividade laboral. Essa questão não está suficientemente ainda consolidada, porque este recurso sistemático ao teletrabalho é recente. E, como disse, em todo o caso, a legislação não excepciona o teletrabalho em contexto de acidentes de trabalho. E, portanto, se alguém está a deslocar-se para a cozinha ou a deslocar-se para a sala e cai, dificilmente será considerado um acidente de trabalho. Julgo que vai ser muito complicado que isso aconteça. Se houver alguma circunstância associada ao trabalho com o computador que desencadeie o acidente de trabalho, penso que terá que ser analisado caso a caso. Mas insisto que não é uma situação muito típica. Não é uma situação muito típica. Okay? Nós vamos dar por encerrada a nossa sessão, que já são 16 horas, já ultrapassamos um pouquinho a nossa hora. Eu vou colocar questões que peço aos participantes para avaliarem esta sessão, que devem ter agora apresentado no vosso monitor. Agradecer a todos a presença neste webinar sobre segurança e saúde no trabalho, um novo paradigma, estas novas ambientes com os quais temos que lidar e os novos desafios que temos pela frente, aqui é apresentado pelo professor Luís Conceição Freitas. Agradecer também a presença do Dr. Luís Oriola, intérprete da língua gestual portuguesa do Instituto Nacional para a Reabilitação, que nos tem vindo a acompanhar nestas sessões. Agradecer também o apoio do Walter Gouveia, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que também está sempre presente a dar-nos o apoio todo técnico nestes webinars. Lembrar que amanhã temos a sessão às 18 horas sobre comunicar com os cidadãos em contexto de pandemia, apresentado pelo Dr. Pedro Tavares, diretor do Departamento da Vision Box, e esperar ver-vos, que isto não é uma questão de vos ver aqui nesta situação, é de perceber a vossa presença através das questões que são colocadas, e ver aqui os números sempre presentes. Hoje tivemos em sala cerca de 860 pessoas, o que é muito bom, e contar com a vossa presença e agradecer a todos e esperar ver-vos amanhã. E agradecer mais uma vez ao professor Luís Conceição Freitas a disponibilidade que teve em estar aqui presente e partilhar o seu conhecimento sobre esta matéria necessária. Eu vou então dar por encerrada a sessão. Contacto com o professor Luís daqui a uns breves minutos e aguardar que tenham tido uma boa sessão e esperar vê-los então amanhã. Obrigada. Tá, muito obrigado. Obrigada.